Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 11. Como nós não vamos hoje fazer uma exposição de um texto específico, mas fazer um levantamento e um apanhado no Evangelho de Lucas, nós leremos apenas o versículo 1, para dar a temática que vamos desenvolver neste momento. Então, Lucas capítulo 11, verso 1, por favor. Se você tem a mesma versão que a minha, atualizada, leia comigo, por gentileza. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero tratar com vocês hoje, irmãos, sobre a oração. A oração como a chave do poder espiritual. Vocês todos familiarizados com a palavra de Deus, têm plena consciência que o Evangelho de Lucas é o mais distinto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque Lucas é o único autor do Novo Testamento gentio, todos os demais são judeus. Lucas é o único evangelista que tinha formação superior, ele era médico. À luz da introdução, tanto de Lucas quanto de Atos, somos informados que Lucas era um historiador. E mais, Lucas é um homem que tinha vasto conhecimento da geografia da época, porque fez várias viagens missionárias com o apóstolo Paulo, tanto na Europa quanto na Ásia, dando a ele especial assistência na sua segunda prisão em Roma. Lucas é o evangelho que dá maior ênfase sobre a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, é Lucas quem destaca a ação do Espírito Santo na concepção de Jesus. É Lucas quem destaca a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus, na preparação para o seu ministério. É Lucas quem destaca que Jesus é impelido para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo e vencê-lo ali no deserto. É Lucas quem nos informa que Jesus dá início ao seu ministério na Galileia, entrando na sinagoga de Nazaré e afirmando que o Espírito Santo está sobre ele, ungindo-o para pregar, para ensinar e para libertar e curar os enfermos. Portanto, Lucas é o evangelista que mais destaca o ministério de oração de Jesus. Todos vocês sabem que Lucas tem como grande propósito retratar, enfatizar a humanidade perfeita de Cristo. Lucas é o varão perfeito que atingiu a estatura plena, e o nosso papel é chegarmos também à semelhança de Cristo, a essa estatura do varão perfeito. E Lucas certamente pesquisa sobre a vida de oração da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva orava com tanta intensidade? Ao pesquisar isso, e Lucas descreve no início do seu evangelho, e descreve no início de Atos, que seu trabalho é fruto de uma pesquisa exaustiva, ele descobre que a igreja primitiva aprendeu a orar com Jesus. Então Lucas vai mostrar para nós que Jesus, sendo um homem perfeito, ele era um homem de oração. O homem que agrada a Deus é um homem de oração. E Lucas dá tamanha ênfase nesta magna verdade, que ele destaca 11 momentos no Evangelho de Lucas, onde Jesus está orando, enquanto Mateus só destaca 4 vezes,
e Marcos só destaca 4 vezes, e Lucas destaca esse mesmo fato 11 vezes. Se não, vejamos. Jesus está orando, por exemplo, no seu batismo. Só Lucas registra que ele estava orando. Por exemplo, Lucas 5,16, Jesus se retira para o deserto para orar, quando a multidão procura ouvi-lo. Lucas 6,12, Jesus ora uma noite inteira, antes de escolher os 12 apóstolos. Depois, Lucas 9,18, Jesus ora a sós com os seus discípulos, antes de perguntar para eles quem eles pensavam que ele era. Em Lucas 9, 28 e 29, Jesus ora num alto monte, na chamada experiência da transfiguração. Em Lucas 11, 1, o texto lido, foi exatamente a vida de oração de Jesus que desperta neles o pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 22, 32, Jesus ora por Pedro, que era um líder, para que Satanás não o enredasse na sua peneira. Lucas 22, 40, Jesus ora no Getsêmani e insiste com os seus discípulos para que eles orassem também, para não caírem em tentação. Lucas 23, 34, Jesus ora na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Lucas encerra o seu evangelho, Lucas 23, 46, registrando a última oração de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, Lucas é o evangelista que retrata para nós, de maneira eloquente, a vida de oração de Jesus. Ora, irmãos, se Jesus foi o homem perfeito e se ele foi um homem de oração, então a igreja precisa aprender a orar. Não há poder sem oração, irmãos. Não há vida plena sem oração. Não há vigor espiritual sem oração. Não há crescimento saudável da igreja sem oração. Não há testemunho do evangelho eficaz sem oração. E eu gostaria então que nós, à luz do evangelho de Lucas, pudéssemos observar princípios de oração que Jesus vai compartilhar conosco. É preciso passear um pouco pelo evangelho de Lucas e vamos começar lá no capítulo 3, versos 21 e 22. Por gentileza, abra comigo. Lucas 3, 21 e 22. Aqui nós encontramos o princípio da capacitação. Está escrito: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Chama atenção para esse fato. Porque Jesus orou? Primeiro, os céus se abriram. Segundo, o Espírito Santo desceu. Terceiro, o Pai falou: Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo. E aí você começa a perceber que aqui dá-se início ao ministério público de Jesus. E Jesus, para começar o seu ministério público, começa orando. E porque começou orando, ele recebe a capacitação do Espírito Santo. Todos os outros evangelistas, Marcos e Mateus, registram o batismo de Jesus. Mas só Lucas enfatiza que ele está orando. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e o Pai fala em resposta à oração de Jesus. E vocês percebem que a oração de Jesus aqui é uma pista dupla, porque ele se deleita no Pai em oração, o Pai responde: Eu me deleito em ti, meu filho, porque você está me buscando em oração. A maior importância da oração não são as súplicas que fazemos de pedidos de necessidades pessoais. O maior ponto e o ponto mais alto da oração é que por meio dela você tem comunhão, você tem intimidade, você tem prazer, você tem deleite em Deus. Agora pare para pensar uma coisa: se Jesus recebe o Espírito Santo quando ele está orando, eu pergunto a vocês, quando é que a igreja recebeu o Espírito Santo? A igreja recebeu o Espírito Santo quando ela estava orando. Isso aconteceu no Pentecoste.
Eles estavam 10 dias orando, e porque eles estavam orando unanimemente, perseveraram nessa oração, depois de 10 dias de oração unânime e ininterrupta, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Não há avivamento para a igreja, a não ser que a igreja busque a Deus em oração. É quando a igreja ora, e é quando a igreja suplica, é que os céus se fendem, é que o Espírito Santo desce, e é que a igreja recebe poder. A igreja não terá poder para cumprir a sua missão, a não ser que a igreja também ore. A igreja não terá poder para enfrentar os grandes desafios que o mundo se apresenta a ela, ou não encantará poder para enfrentar os embates com o próprio Satanás, a não ser que a igreja ore, porque sem oração não tem revestimento de poder, e sem revestimento de poder não tem testemunho eficaz. Eu quero dizer para você que o Pai se deleitará em você, na medida em que você se deleitará nele, através de uma vida de oração. Esse é o primeiro princípio que aprendemos com Jesus. Vamos ao segundo princípio. Lucas 5, por favor, versos 15 e 16. Está escrito: porém o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O princípio aqui, irmãos, é o princípio da prioridade da oração. É quase incompreensível para nós esse texto. No momento em que as multidões procuram Jesus, e o texto diz grandes multidões afluíam para ouvirem, para serem curadas de suas enfermidades, e você não pode alegar que eram apenas necessidades imediatas, porque elas procuram primeiro para ouvir, e só então para serem curadas, que Jesus deixe essas multidões e vá para um lugar solitário para orar. Jesus era um pregador, e todo pregador tem desejo de se dirigir às pessoas, de pregar para as pessoas, mormente quando tem grandes multidões. E Jesus, curiosamente, ao ver que grandes multidões vêm para ouvi-lo e para serem curadas, ele deixa essas grandes multidões e vai orar às madrugadas, à noite, sozinho, em lugar solitário. O que ele está nos ensinando? Nos ensinando uma verdade revolucionária, que buscar a Deus em oração é mais importante do que sucesso no ministério. O que Jesus está nos ensinando, que Deus vem antes das pessoas. O que Jesus está nos ensinando é que se nós não priorizarmos a Deus em oração, nós não teremos virtude, nós não teremos poder para nos dirigirmos às multidões. Quando você começa a entender, meus amados irmãos, que o ministério de Jesus nos ensina isso, porque logo no versículo 17 você vai conferir, é quando ele desce desta noite de oração que está escrito: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele era um homem perfeito, e como tal precisava do revestimento do poder do Espírito Santo, e é porque ele ora, é que ele recebe poder para curar. Ele não vai atender às necessidades das multidões, está nos ensinando ele, e nós não atenderemos às necessidades das multidões, se nós não priorizarmos Deus primeiro, se a oração não vier em primeiro lugar na nossa vida. Se você observar, não há registro em Lucas de que os discípulos estão orando, mas quando você abre o livro de Atos, você vai entender que os discípulos estão orando. E por que estão orando? Porque aprenderam com Jesus. E quando você vai para
examinar a vida dos apóstolos, você vai perceber lá que os apóstolos tomaram uma decisão quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É curioso, porque o texto não está escrito quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração, mas está escrito quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Será que essa ordem é por acaso? Será que há um propósito de Deus em colocar oração e depois ministério da palavra? Eu pergunto a vocês, o que é mais importante, a pregação da palavra ou a oração? Quem poderia dar uma resposta satisfatória a essa pergunta? E eu confesso a vocês, que a resposta mais sábia que eu já ouvi a essa pergunta, foi dada por um homem de Deus, que está pregando exatamente hoje na abertura do Congresso de Avivamento em São Paulo, Dr. Yu, e ele disse que Deus valoriza tanto a sua palavra, Deus dá tanta primazia e supremacia à sua palavra, que ele colocou oração primeiro. Sabem por quê? Porque se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá virtude nos seus lábios para pregar a palavra de Deus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa técnica de comunicação, não é a nossa eloquência, é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. Se nós não tivermos poder do Espírito Santo, nós seremos como um Giazi, o cajado não terá poder na nossa mão. Se nós não tivermos poder, como diz o Dr. Billy Graham, os nossos lábios serão lábios de barro. Se nós não tivermos poder, não terá a verdade que aquela viúva disse para Elias: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantos sermões já ouvimos, que endurecem ainda mais o nosso coração? Quantas palavras nós já ouvimos, que entra por um ouvido e sai pelo outro? Quantas dezenas e centenas de mensagens já pregamos, ou quantas delas já ouvimos, e isso não toca nem o nosso próprio coração? Por quê? Porque fomos infiéis na doutrina? Porque não pregamos o Evangelho? Porque pregamos heresias? E a resposta é não. Pregamos o Evangelho, pregamos a sã doutrina, mas faltou-nos o poder, faltou-nos a unção, e o poder e a unção vêm-nos por meio da oração, e Jesus nos ensina isso. Antes de termos sucesso na pregação, nós precisamos ter vitória na oração. Essa é a prioridade que Jesus está nos ensinando. Mas vamos ao terceiro princípio. Abra comigo, por favor, Lucas 6, 12 a 13. Está escrito assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Se você parar para perceber, esse texto aparece também em Mateus e também aparece em Marcos, mas só Lucas diz que Jesus passou a noite inteira orando para escolher os apóstolos. O que ele está nos ensinando? Aqui é o princípio da dependência de Deus. Há no texto original, no verso 12, uma expressão que só aparece aqui em toda a Bíblia, quando usa-se a expressão retirou ele para o monte a fim de orar. A ideia aí é a oração de Deus. Oração é algo que você faz para Deus, mas quando Lucas, diferente dos outros textos, fala de uma oração, ele fala dessa oração aqui como oração de Deus. Ela só aparece aqui, essa expressão. E desta forma, o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que ele está completamente rendido
ao propósito e à vontade de Deus para escolher os líderes da igreja, e liderança essa que haveria de ser a pedra, o fundamento da igreja. Cristo é a pedra de esquina, mas a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e esta decisão ele toma numa total dependência de Deus em oração. É curioso que hoje, quantas vezes as pessoas querem orar, determinando para Deus o que Deus deve fazer. Oração não é determinar para Deus o que Deus deve fazer. Oração é você submeter-se à completa orientação de Deus e às decisões de Deus e às determinações de Deus para a sua vida. Por que 12 apóstolos? Por que não 10? Por que não 30? Por que não 100? Por que 12? Porque ele não escolheu os apóstolos no começo da reunião de oração ou à meia-noite? Por que ele escolheu os apóstolos apenas depois que o dia amanheceu, depois de uma noite inteira de oração? Jesus está nos ensinando um princípio da dependência de Deus nas decisões que vamos tomar. Esta igreja, conforme já foi dito hoje de manhã, está sendo convocada oportunamente para escolher diáconos e presbíteros. Nós pregamos hoje de manhã, à luz de Atos 14, que a igreja primitiva, ao eleger seus presbíteros, fazia isso depois de orar e jejuar. E Jesus está nos ensinando aqui que ele, sendo o homem perfeito, passa a noite inteira orando antes de escolher aqueles que deveriam ser os líderes da igreja. Que critérios deveríamos adotar? Dar o nosso jeito? Usar as nossas armas? Usar nossas estratégias? Tentar convencer nos corredores, não esse, não aquele? Ou deveríamos nós, com a boca no pó, diante do Deus Todo-Poderoso, em súplica fervorosa e ardente, em vigílias de oração, clamarmos a Deus: Deus, aponta aqueles que tu queres, escolhe aqueles que tu queres, aqueles que estão no teu coração. Deva ser essa a nossa postura, porque é isso que Jesus ensina a você e a mim e a nós nesta noite. Quarto princípio de Jesus, veja comigo por favor, Lucas 9, 18 a 20. Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Você sabe que este texto está registrado também em Mateus e Marcos, mas somente Lucas diz que Jesus, nessa conjuntura, está orando. E por quê? Se você perceber, Jesus está orando exatamente no momento em que ele vai fazer a mais importante pergunta aos discípulos: o que é que o povo está pensando a meu respeito? E também orando para perguntar a eles: e vocês, o que pensam de mim? O que significa isso, irmãos? Se você observar o contexto, logo antes desse fato, Jesus havia alimentado uma multidão. Qual foi o resultado? A multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias terreno, apenas para resolver os seus problemas imediatos, de pão, de curas. Jesus está orando. Por quê? Porque é pela pregação do Evangelho, mas como resultado da oração,
é que as pessoas têm seus olhos abertos para compreenderem de fato quem é Jesus. Talvez, meus irmãos, nós temos falhado num ponto. Nós temos divorciado evangelização de oração. Testemunho do evangelho de oração. E se você ler à luz do ministério de Jesus e do livro de Atos, a igreja ora e a igreja prega, e o Espírito Santo toca o coração. É curiosíssimo que Jesus esteja orando exatamente nesse contexto, e você só pode saber então por que ele está orando. Ele orou para que os discípulos soubessem que tipo de pessoa ele era. E tanto é fato que quando Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, ou tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, não é você que entendeu isso por você não, Pedro, você só entendeu isso porque o Pai me revelou para você, e o Pai me revelou para você, em outras palavras, em resposta à minha oração, Pedro. Irmãos amados, entendamos isso. Se nós quisermos ver pessoas convertidas, se nós quisermos ver pessoas entendendo quem é Cristo, tirando as vendas dos olhos, o tampão dos ouvidos, tocando o coração, nós precisamos pregar, mas nós precisamos orar para que Deus toque o coração dessas pessoas. Esse é o princípio que Jesus está nos ensinando. Pense comigo, por que pessoas vão à igreja? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não conhecem pessoalmente a Cristo. Para que uma pessoa confesse a Cristo, irmãos, é necessário que a igreja ore e que a igreja pregue. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não experimentaremos as maravilhas divinas na nossa ação evangelizadora, na nossa ação missionária. Observe comigo os campos missionários, estude a história dos missionários, estude a história das missões, estude a história dos reavivamentos, e vocês verão isso acontecendo em todos os lugares. Os missionários oraram, os missionários atravessaram noites de oração, e os missionários pregaram, e em resposta à oração e à pregação, os corações se derreteram. A nossa pregação, irmãos, não terá poder se não houver oração. Não é a metodologia, não é aprender mais um método de evangelismo que vai resolver o problema. O que nós precisamos, na verdade, é de uma vida de oração, é de uma vida de poder, é de coragem e intrepidez do Espírito para pregar, e de repente o coração inflamado pela oração, no fogo do altar da oração, esta palavra arderá nos corações. Você sabe que o diabo usa dois métodos para tentar barrar uma igreja. O primeiro método que o diabo usa para barrar uma igreja é distorcer a palavra. Onde não tem sã doutrina, onde não tem evangelho genuíno, não tem igreja que cresça de forma saudável. Mas a outra mania, outra forma do diabo tentar atrapalhar uma igreja é matar a vida de oração dessa igreja. Aí você prega, mas é uma pregação mecânica. Aí você prega, mas não tem virtude do Espírito Santo. Como dizia Lutero, sermão sem unção endurece o coração. Como dizia William E.M. Bounds, homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Irmãos, a igreja precisa orar pelos pregadores, pelos pastores, pedindo a Deus que nós, pastores, sejamos um graveto seco a pegar fogo, o fogo do Espírito, que o púlpito seja uma fogueira acesa. Se não houver oração nos bancos, não haverá poder nos púlpitos. Jesus está nos ensinando esse princípio, meus irmãos. A igreja precisa redescobrir a alegria, o prazer, o entusiasmo da oração, das vigílias de oração, das horas de choro na presença de Deus, buscando o revestimento de poder.
Quinto princípio. Confira comigo, Lucas 9, 28. Está escrito: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Notem mais uma vez comigo que Mateus registra a transfiguração, Marcos registra a transfiguração, mas só Lucas diz que ele subiu esse monte para orar. Só Lucas. E porque ele orou, algumas coisas aconteceram. Primeiro, ele foi transfigurado na presença dos discípulos. Seu rosto brilhava como o sol, suas vestes como a luz. Porque ele orou, diz a Bíblia, que a glória de Deus entrou na sua face, na sua roupa, no seu corpo. E algumas coisas acontecem como resultado da sua oração. Primeiro, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com ele, falando da sua partida para Jerusalém, falando da sua morte na cruz em Jerusalém. E é curioso, irmãos, que quando Moisés e Elias estão ali em glória, vocês sabem disso, Pedro, sem saber o que estava falando, disse assim: bom este lugar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, ele pensando que estava no controle da situação, sem saber o que falava. Uma será tua, outra será de Moisés, outra será de Elias. Só que Pedro está cometendo um gravíssimo problema aqui. Ele está comparando e equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias. Primeiro, porque Jesus orou, ele não precisou se defender. Porque Jesus orou, o Pai o defendeu, envolvendo-os numa nuvem, e trovejando desde os céus para dentro da nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmãos? Nós não precisamos nos defender, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, Deus nos defende. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o capacitou antecipadamente para enfrentar a cruz. A agenda tratada ali naquele monte foi a partida para Jerusalém, a cruz, que seria o nosso êxodo, a nossa libertação. De que maneira Jesus, o Pai o preparou antecipadamente, trazendo-lhe lampejo da glória, da mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E desta maneira, quando Jesus desce deste monte, ele mostrava no seu semblante que ele estava indo para Jerusalém. Ele desce pronto a obedecer, porque o Pai o havia preparado antecipadamente para enfrentar o Calvário. É quando você ora, é que Deus prepara você para os grandes embates da vida. Mas ainda, é porque Jesus orou, é que o Pai confirmou Jesus para os seus discípulos: este é o meu filho, a ele ouvi. E diz a Bíblia que quando a nuvem foi embora e os discípulos acordaram porque estavam tomados de medo, ninguém mais viram senão a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Amados irmãos, este é um princípio que Jesus está nos ensinando, o princípio de que Deus nos defende e Deus nos prepara para os grandes embates da vida, quando nós temos uma vida de oração. Sexto princípio, por favor, confira comigo Lucas 22. Lucas 22, 31 e 32. Está escrito: Simão, Simão,
Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Pedro era um líder. Pedro foi um grande líder. Mesmo antes da sua queda e depois da sua restauração. O que é liderança? Liderança é influência. Um líder influencia outras pessoas. Liderança não necessariamente é formal. Não é apenas por ocupar este ou aquele cargo, ou esta ou aquela função, na igreja ou numa empresa ou em qualquer outro lugar do mundo. Líder é algo inato, uma liderança que Deus dá, e um líder influencia ou para o bem ou para o mal. Talvez por esta causa Satanás tivesse tanto interesse em cirandar com Pedro, peneirar Pedro. E Jesus está orando por ele, para ele não cair nos laços de Satanás. Quando você olha a liderança de Pedro, ela fica muito clara, lá em João 21, quando Pedro chega lá no mar da Galileia e vai com os seus colegas, discípulos, debaixo da orientação do próprio Cristo ressurreto, que deveria encontrar com ele lá na Galileia. Ao chegarem lá, não encontram Jesus, e Pedro disse assim: eu vou pescar. E porque ele era um líder, e líder é quem influencia, os outros disseram: pois nós vamos contigo. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui, a você e a mim? Nós devíamos orar pelos líderes. Sabem por quê? Porque não tem líder neutro. Um líder é uma bênção ou é um problema. Ou ele leva gente para perto de Deus, ou ele afasta pessoas de Deus. Nós devíamos orar mais pelos líderes. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, orando por Pedro, para que ele não caia nessa peneira do diabo, para que ele use a sua liderança para o bem e não para o mal. Penúltimo princípio, Lucas 22, 39 a 46, você vai encontrar aqui algo sublime. Lucas 22, Jesus está no Getsêmani, e Jesus já havia dito para os seus discípulos, no versículo 40, orai para que não entreis em tentação. Mas se você perceber, no versículo 41, ele pessoalmente, individualmente, solitariamente, se afasta e de joelhos orava. E a sua oração foi desta maneira: Pai, se quiseres, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E então diz que apareceu um anjo do céu para o confortar, e estando ele em agonia, orava ainda mais intensamente. E aqui algumas coisas precisamos entender. Jesus está ensinando o princípio aqui da entrega incondicional. Chama a sua atenção para esse ponto. Aqui no Getsêmani é que a maior batalha da humanidade se travou. Sabem por quê, irmãos? A angústia de Jesus não foi na cruz. Não consta nos registros bíblicos que Jesus ficou angustiado na cruz. A angústia de Jesus foi no Getsêmani. É aqui que ele compartilha com os seus discípulos: ficai comigo, Pedro, Tiago e João, ficai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. E no que estava a angústia de Jesus? O cálice. Que cálice? Cálice amargo. O que tinha nesse cálice? A santa
ira de Deus. Este cálice é a ira de Deus contra o seu e o meu pecado. E ele, sendo santo, 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 precisou sorver cada gota desse cálice, ao se fazer pecado por nós, ao se colocar no nosso lugar, ao assumir o nosso lugar, ao se dispor a carregar no seu corpo o nosso pecado. Essa foi uma batalha tão dura, que diz Hebreus 5,7, que ele fez isso com forte clamor e lágrimas. Jesus chorou de soluçar, Jesus chorou de molhar o chão, a agonia dele foi tal, que diz o texto que o seu corpo ficou exausto, e foi preciso que um anjo de Deus viesse para confortá-lo, para fortalecê-lo, não para desistir da oração, mas porque a oração ainda teria que ficar mais renhida e mais intensa ainda, porque o anjo vem, depois do segundo período de oração, para o terceiro mais renhido, onde a luta seria agora de sangrento suor. E ele ora com lágrimas, ele ora com choro, ele ora suando, ele ora sangrando, ele ora clamando. E se você vai para o original, você vai notar que a palavra agonia, versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Essa palavra agonia aí, é a palavra da oração de guerra, porque esta palavra é uma palavra do mundo atlético, das Olimpíadas, dos 100 metros rasos, e você que gosta de Olimpíadas, e vê que a modalidade mais aguardada é a corrida dos 100 metros, onde um atleta emprega toda a sua força, todos os seus músculos, toda a sua energia nessa corrida, e foi desta maneira que Jesus emprega todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alma, tudo que ele tem nesta oração. Para quê? Para se submeter à vontade do Pai, não para fazer a vontade dele. O que ele está nos ensinando? Nós devíamos aprender a orar até em agonia, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Depois que Jesus triunfa nesta oração e se levanta, não tem mais agonia nele, não tem mais angústia. Agora a turba está chegando, é ele quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus, Nazaré. Pois sou eu. Caíram por terra. A partir daqui ele está sendo cuspido e esbordoado no sinédrio, está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano e é espancado, é humilhado, é vilipendiado, está firme, resoluto. A partir daqui ele caminha pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaios, uma multidão ensandecida, e as mulheres estão chorando. Porque vocês estão orando por mim? Chorai por vocês mesmos, pelos filhos de vocês. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação, porque aqui, irmãos, ele venceu a batalha para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Rendição absoluta à vontade do Pai. Mas o último princípio que eu gostaria de partilhar com você é o princípio da oração como chave para a salvação. Confira comigo o capítulo 23. Verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, verso 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Meus amados, é curioso que só Lucas registra essa oração de Jesus na cruz. E também é curioso que só Lucas registra a salvação deste ladrão na cruz. Qual é a conexão entre a oração de Jesus e o arrependimento e a salvação desse ladrão? Se você ler Mateus, os dois ladrões estão blasfemando de Cristo. O que é que aconteceu para que o ladrão da direita saísse da blasfêmia para o arrependimento? E quando você estuda o conjunto da obra de Lucas, da conexão entre oração e evangelização, entre oração e salvação, fica evidente para nós que foi a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi um instrumento para tocar o coração daquele homem, porque ele estava exposto à mesma realidade, pregado naquela cruz, com cãibras, com sede, com dores terríveis, com as pessoas zombando e escarnecendo, talvez o coração dele cheio de ódio, de rancor. E quando ele vê Jesus, docemente, sem mágoa, sem ira, orando, intercedendo em favor daqueles que o pregaram naquela cruz, isso mexe com a vida dele, isso toca o coração dele. Sabe o que significa isso para nós, irmãos? Se queremos ver os pecadores se convertendo, nós precisamos levantar um movimento de oração nessa igreja. Talvez você diga: pastor, mas nós vivemos no século 21. Tem gente aqui nessa igreja que trabalha 3 expedientes por dia. Eu sou um deles. Eu trabalho 3 expedientes por dia, todo dia. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha tempo nem para comer, mas ele tinha tempo para orar. Há poucos dias recebi uma mensagem, salvo o melhor juízo, Dr. John Piper, e ele disse que no dia do juízo, as redes sociais provarão que as pessoas deixaram de orar, não por falta de tempo, porque em média o brasileiro acessa o seu telefone celular 150 vezes por dia. Eu quero conclamar esta igreja a voltar ao seu primeiro amor, a voltar às suas vigílias de oração, a voltar às suas reuniões de oração, a voltar à sua vida devocional pessoal, se nós quisermos ver os milagres de Deus acontecendo. Já disse para vocês várias vezes que se nós presbiterianos não estamos crescendo como devíamos crescer, não é por falta de cabedal teológico, graças a Deus nós temos isso, é por falta de oração. A igreja presbiteriana da Coreia não é melhor que a nossa, eles não têm mais conhecimento que a nossa, mas a igreja que é mais nova do que a nossa, 28 anos, é mais de 10 vezes maior do que a nossa, em números. E quando eu olho isso, a única resposta que eu encontro e tenho é que eles oram mais do que nós. Não precisamos buscar em outra fonte, basta olhar para o nosso Salvador, ele foi um homem de oração. E eu quero terminar com o versículo que nós lemos, termos a humildade dos discípulos e perguntar e pedir para ele: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Baixe a sua fronte, por favor.
tenho visto, irmãos, em muitos lugares deste país, coisas lindas de Deus acontecendo. Lindas. Igrejas crescendo, igrejas sendo plantadas, corações se quebrantando. E onde vejo isso, eu vou procurar saber por quê. O que está acontecendo? E sem exceção, todo lugar, a resposta é a mesma. O povo foi despertado para a oração. Adolescentes orando, crianças orando, jovens orando, casais orando, presbíteros orando, diáconos orando, líderes orando, membros de igreja orando. Eu queria desafiar você, meu irmão, a ter você sua vida devocional. Você não é o que você sente, você não é o que você fala, você nem é o que você promete, você é o que você faz. Você não é tão ocupado a ponto de não poder tirar 15 minutos do seu dia para trancar a porta do seu quarto ou do seu escritório, para dobrar os seus joelhos e buscar a Deus. E nós veremos o fruto disso, a resposta disso. Deus mudará a nossa sorte. Que Ele nos abençoe. Pai amado, a Tua palavra nos desafiou. E nós queremos Te pedir que Tu nos ajudes a aprender com Jesus a orar. Ensina-nos a orar. Muda a nossa vida, muda a nossa história, restaura a nossa sorte. E dá-nos deleite e prazer na vida de oração. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Senhor, na vida do Teu povo, para que este povo ore pelos seus pastores, para que este povo ore pelos seus líderes, para que este povo ore, para que haja salvação nesta casa, para que este povo ore, para ver os Teus sinais acontecendo aqui, para que este povo veja, ó Deus, a manifestação do Teu poder neste lugar e através deste lugar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e nós faremos a leitura dos versos 12 até o verso 31. Profeta Isaías 40, versos 12 a 31. Eu peço que depois da leitura você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Peço só que você perceba um detalhe. O texto todo vai ser regido por perguntas retóricas. Nas próprias perguntas a resposta já está embutida. Então leia com esse entendimento. Ele está tratando da majestade de Deus e ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto.
Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Aleluia. Irmãos amados, eu gostaria hoje de pensar com vocês como nós poderemos ter a nossa força renovada, a nossa esperança revitalizada, a nossa alegria remoçada. O profeta Isaías, ele está tratando aqui da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E eu não encontro nenhuma razão mais eloquente do que esta para termos uma igreja viva e uma igreja forte. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e um povo ativo. A W. Tozer, que foi talvez um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja, e ele está falando da igreja do século passado, e nós falamos da igreja de hoje, é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso próprio umbigo, tomando o nosso próprio pulso. Se nós conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecer a Deus, isso é a própria essência da vida eterna. Foi Jesus quem disse: a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão digno de confiança é o nosso Deus? Quão digno de honra e glória é o nosso Deus? Pois bem, no texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para nós a grandeza desse Deus. Primeiramente, notem comigo, em relação à própria criação que existe. Notem, por favor, o versículo 12, o que está escrito: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele está usando uma linguagem poética, mas ele está usando uma figura para nós incompreensível. Vejam vocês, mediu as águas na concha da sua mão? Se você pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, pensa o que é isso? Tente esvaziar o Atlântico aí com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. É incompreensível para nós entender que ele tomou a medida dos céus a palmos. Mas qual a extensão dos céus? Os cientistas não sabem dar uma resposta. Eles não têm essa resposta. Porque, na verdade, isso é uma matéria em aberto. O que nós sabemos é que este universo, que ele mediu a palmos, não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas se conhece, se sabe hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, e ele mediu tudo isso a palmos. Ele vai dizer que ele recolheu na terça parte de um éfa, não foi num éfa inteiro não. Na terça parte de um éfa, o pó da terra. E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. É incompreensível isso para nós. Mas o profeta está usando essa figura bela, poética, romântica até, para provar para nós uma coisa: o seu Deus é o Deus majestoso. Ele é maior que tudo quanto ele criou. Veja comigo o verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vinha a faltar. É outra coisa espantosa, porque os cientistas dizem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E porque ele é forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu Deus, majestoso, glorioso, absolutamente digno de honra, de glória e de louvor da sua igreja. Mas em segundo lugar, veja comigo, nos versos 13 e 14, que ele vai mostrar a grandeza do seu Deus em relação ao saber, ao conhecimento. Ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele está perguntando em outras palavras para nós assim: em que escola ele estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Onde ele fez a sua pós-graduação? Onde ele fez seu mestrado? Onde ele fez seu doutorado? Onde ele fez seu pós-doutorado? Quem foi o professor de Deus? Quem instruiu a ele? Quem ensinou a ele? Quem deu a ele conhecimento? E aqui está algo tão sublime, porque todo saber procede de Deus. Toda ciência emana de Deus. Ele é a fonte de todo o conhecimento, ele é a fonte de todo o saber. É por isso que nós, povo de Deus, não desprezamos o nosso cérebro. Nós não jogamos o nosso cérebro fora. É por isso que nós valorizamos toda a ciência, todo o saber, porque toda a ciência, todo o saber e toda a verdade procede de Deus, porque ele é a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a ciência. Nós sabemos fragmentadamente, ele sabe completamente. Nós sabemos parcialmente, ele sabe o todo. Nós conhecemos em parte, mas então ele conhece tudo, e haverá um dia em que ele vai abrir para nós o painel do saber, e nós conheceremos como também somos conhecidos.
Esse Deus é digno de honra e de glória. Mas, em terceiro lugar, confira comigo aí os versos 15 a 18, porque vai mostrar a grandeza de Deus, não só em relação à criação, não só em relação ao saber, mas em relação às grandes potências da época, as grandes nações da época. Veja, por favor, versos 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. Olha o verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E ele usa uma linguagem aqui tremenda. Porque um pingo que cai de um balde, não dá para refrescar o chão ressequido, nem matar a sua sede. Ele olha para essas grandes potências, pense comigo nas potências do passado, o Egito, a Síria, a Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano. Pensa comigo hoje, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Europa, os países da África, os países da Ásia, os países da Oceania, os países da América do Norte, Central, do Sul. E ele considera todas essas nações, todas essas potências econômicas e militares como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Aliás, ele vai além do seguinte: é como nada, é como menos do que nada, é como um vácuo. Então as nações que se insurgem contra Deus, as nações que blasfemam de Deus, as nações que acham que elas mesmas são a própria divindade, Deus olha essas conspirações todas da terra, diz o Salmo 2, e ri. Porque Ele quem levanta reinos e abate reinos, Ele quem coloca reis no trono e faz esses reis apiarem do trono, e só Ele é Deus, só Ele é o Rei Supremo. Mas o profeta Isaías vai além e vai mostrar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, em quarto lugar, em relação aos ídolos. Confira comigo os versos 19 a 21. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está agora comparando Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, com os ídolos dos povos. Quando Deus tirou o seu povo de Israel do Egito, por que mandou 10 pragas? Poderia ter sido 2, 3, 4, 5, 6. Por que 10? Porque cada praga daquela desbancava uma divindade do panteão egípcio. Ele está mostrando que só Ele é Deus, que os deuses dos povos são deuses falsos, não são deuses de verdade. Quando você olha o Império Assírio, ele tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Babilônio, ele tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Medo-Persa, tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Grego, tinha um panteão de deuses gregos. Quando você olha o Império Romano, tinha um panteão de deuses romanos. Mas só Deus é Deus. Aquilo que os homens chamam de deuses, aquilo que os homens dizem que esse é o padroeiro, esse é o protetor, essa é a protetora, não protegem eles mesmos. São feitos por mãos humanas, de barro, de gesso, de pedra, de pau. Mas o nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imenso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus soberano, só Ele é Deus. Mas o profeta Isaías vai além. Vai mostrar para nós agora a grandeza deste Deus em relação aos governantes da época, os príncipes da época. Olha o que ele vai dizer nos versos 22 a 25. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Onde está a soberba dos faraós? Onde está Senaqueribe? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro o Grande? Onde está Dario I? Onde está Alexandre o Magno? Onde estão os Césares de Roma? Onde está Júlio César? Onde está César Augusto? Onde está Tibério César? Onde está Calígula? Onde está Cláudio? Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está Décio? Onde está Diocleciano? Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Eles sobem ao poder, eles descem ao poder, a flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, só Ele é Deus. E agora, o profeta Isaías vai mostrar para nós as implicações disso. Porque se eu creio nesse Deus, que é soberano, que é majestoso, isso tem implicações. Tem implicações. Então vejam comigo como é que Isaías vai aplicar isso no verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aí você começa a perceber que as próprias queixas do povo tinha a ver com um fato: o povo não estava conhecendo o seu Deus. Aliás, lá no começo do livro, Isaías diz que o boi e o jumento conhecem o seu dono. Mas o povo de Israel não estava conhecendo o seu Deus. Se nós não conhecermos a Deus, irmãos, nós seremos um povo fraco, tímido, acovardado. Nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens. E aí o profeta pergunta assim: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Nota que são duas queixas graves contra Deus. A primeira delas é que Deus não está notando o que está acontecendo. A segunda é que Deus é injusto. Porque se o meu caminho está encoberto ao Senhor, é porque não é onisciente, é porque não sabe, é porque não vê, é porque Ele é limitado. Agora, quando Ele diz aqui que o meu direito passa despercebido ao meu Deus, está dizendo, Deus é injusto, eu mereço e Deus não me dá. Eu estou passando por uma situação que eu não mereço passar, eu mereço coisa melhor, eu devia ter coisa melhor, e Deus não está me dando o que eu mereço. Aí o profeta responde assim, verso 28, não sabeis, não ouviste, ou não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, quer dizer uma coisa para você, Deus não fica lá no céu esfregando as mãos, Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, Deus não está lá sem saber o que fazer com a pandemia, Deus não está lá sem saber o que fazer com os dramas que você está vivendo. Ele é Deus, Ele não fica cansado, Ele não fica fatigado, Ele não fica em apuros, Ele não fica contra a parede. Mas notem uma coisa, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem muita coisa na vida que eu não vou conseguir explicar, a pastora Erival não vai conseguir explicar, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir explicar. Porque se eu pudesse entender Deus no seu aspecto pleno, eu seria igual a Ele, eu não seria Deus. Eu sempre serei limitado. Os atributos incomunicáveis de Deus nós não teremos nem no céu. Há coisas que você e eu não vamos entender. Eu fico olhando a história do Jó, por exemplo, que foi golpeado na vida financeira, na saúde, no casamento, nas amizades e com os filhos.
E o que Jó fez? Ele perguntou, ele quer saber. Ele fez 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele fez 34 queixas contra Deus. E a resposta de Deus para ele foi o silêncio. E quando Deus falou, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas, nenhuma das 34 queixas. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. A Bíblia diz que Deus o restaurou, mas Deus não explicou. O que Deus promete para você é restauração, nem sempre explicação. Às vezes você diz assim, pastor, é verdade, eu vou chegar lá no céu com a minha listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Não vai querer nada. Vai querer nada, sabe por quê? O céu é autoexplicativo. Primeiro instante que você chegar no céu, todas as suas dúvidas terão sido dissipadas. Lá não tem interrogações, lá não tem perguntas, lá tem respostas. Lá nós conheceremos como somos conhecidos. A nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas ele prossegue no texto, confira comigo no verso 29, quando ele diz assim, esse Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você está hoje aqui, meu irmão, de tanque vazio. Talvez você está aqui andando na reserva. E eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nesta noite para dar uma B12 na sua veia espiritual. Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte, olha meu irmão, você não precisa andar fraco e abatido não, você pode ser fortalecido, o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus, é o seu Pai, e Ele está aqui hoje para fortalecer você, levantar você. Ele diz no verso 30, confira comigo, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. O que ele está dizendo? Hoje eu assisti o sermão do pastor Ivaldo, às 8 horas, e ele deu uma pincelada nesse assunto aqui. Se você confiar, jovem, na sua força, o jovem tem vigor, ele é forte, ele enfrenta a luta e vai para frente, vai para cima, ele tem força, ele tem vigor, mas isso é limitado, sabia? Tem muito jovem cansado, tem muito jovem arquejado, tem muito jovem fatigado. E é Deus, e só Deus pode multiplicar suas forças, renovar seu ânimo, dar esperança para você. Por isso o texto no verso 31 diz algo sublime, mas os que esperam no Senhor, renova suas forças. Não é o forte na sua força, não é o sábio na sua sabedoria, não é o rico na sua riqueza, é os que esperam no Senhor. Não é o trabalho que você tem, não é a empresa que você dirige, não são os negócios que você tem, não é a tradição da sua família, não é os diplomas que você granjeou nos seus estudos acadêmicos, é os que esperam no Senhor. E aí ele faz uma comparação interessante. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu fico sempre curioso quando leio isso aqui, porque eu li alguns livros de oratória, alguns livros de retórica, e quase todas as obras que eu li, se não todas, nesta área, diz que um discurso precisa terminar lá em cima e não lá embaixo. E se você e eu fôssemos o escritor desse versículo aqui, talvez seguindo as leis da retórica, da oratória, nós mudaríamos os verbos. Nós leríamos assim, os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, os que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Não é assim? Corre, anda, corre e voa. Só que o profeta bota não em grau ascendente, mas em grau descendente. Por quê? Muito provavelmente, porque as nossas forças são drenadas, desidratadas. Não é nas poucas vezes que nós voamos, nem nas algumas vezes que nós corremos. Tem muita gente que não consegue correr mais, o joelho não deixa. Me too.
Mas às vezes a gente fica estressado, cansado, esgotado, é na dinâmica da vida do andar, é a rotina da vida. Levar filho para a escola, pegar filho da escola, levantar cedo e ir para o trabalho, voltar do trabalho para casa, domingo após domingo vir para a igreja, voltar da igreja para casa. Essa rotina do andar esgota você. E Deus é poderoso hoje aqui para renovar-nos, enquanto voamos, enquanto corremos, enquanto caminhamos. Mas aqui eu queria aproveitar, amanhã é feriado, Marival vai me dar um desconto, e eu queria olhar por que ele compara com a águia. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia, sobem com asas como águia. Por que ele está usando a figura da águia? Por que ele está nos trazendo esse tipo da águia? Primeiro, porque no mundo inteiro, irmãos, a águia é símbolo de otimismo, de força, de garra. E eu queria falar para você que se você espera no Senhor, você precisa ter um otimismo indestrutível. Crente não pode ser desanimado, crente não pode ser pessimista, crente não pode ficar puxando para trás, crente não pode ficar olhando a vida de óculos escuros. Nós somos como a águia. Há pouco tempo, quer dizer, não, pouco tempo relativo, alguns anos, entrou no meu gabinete uma mulher chorando muito. E quando ela acalmou, eu disse: filha, o que está acontecendo? Ela disse: pastor, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do apartamento dela, do prédio dela, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas que conexão tem isso com a sua vinda aqui? Ela me disse: é porque eu estou querendo fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. Eu falei: mas por que você quer se matar? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. Eu perguntei: mas por que você acha que você é um problema? Porque o meu pai sempre me disse que eu era um problema. Aí eu saí de casa para me casar com o primeiro pretendente. E o que aconteceu? Meu marido dizia as mesmas palavras do meu pai: você é um problema. Pastor, eu sou um problema. Falei: mas o que você fez? Falei: eu me divorciei dele, me casei de novo. Falei: o que aconteceu? O segundo marido dizia que eu era um problema. Falei: e daí? Falei: eu me divorciei dele, casei a terceira vez. Falei: o que está acontecendo? O meu terceiro marido me disse que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema, eu não mereço mais viver, eu não posso mais viver, eu quero me matar. Eu senti compaixão por aquela mulher e disse para ela 3 coisas. Ela é uma mulher cristã, membro de uma igreja evangélica. Eu disse: filha, 3 coisas eu preciso lhe dizer. Primeiro, você não é o que as pessoas dizem que você é. Segundo, você não é o que você pensa que você é. Terceiro, você é quem Deus diz que você é. Quem você é? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é amada por Deus. Deus amou você e deu o seu filho para morrer em seu lugar. Você é a menina dos olhos de Deus. Nunca olhe para você e despreze você, que quando você despreza o projeto, você está desprezando o projetista. Valorize, porque você tem valor em Cristo. Em Cristo você é precioso, você é preciosa. Então lute pela sua vida, em vez de desistir dela. Mas ainda, irmãos, em segundo lugar, se nós somos como a águia, isso nos ensina uma segunda lição: o princípio da piedade progressiva. Diz os estudiosos que a águia sempre gosta de voar alto, 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 sempre um pouquinho mais alto. O que significa isso se somos como a águia? Significa que o crente não pode ficar de altos e baixos, de avanços e recuos, em zigue-zagues na vida. Temos que voar alto, viver altaneiramente, pensar nas coisas lá do alto. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros. Aqui não temos casa permanente. Aqui não está o nosso lar permanente. Aqui não está a nossa pátria permanente. Nós somos testemunhas aqui, mas estamos a caminho da glória.
Há uma outra ave que não consegue voar bem, sabia? Os voos são curtos, são baixos e desastrosos. É o pelicano. Mas sabe por que o pelicano não sabe voar alto, não consegue voar alto? É porque tem um papo muito grande. Sabe por que alguns crentes não conseguem voar alto? Tem um papo muito grande. Gente ensimesmada, gente narcisista, gente egoísta, gente que se sente um gigante quando não passa de um pigmeu. Mas a águia nos ensina uma outra coisa impressionante, é o princípio da dependência de Deus, total. Se você já viu uma fotografia, ou já viu uma águia de perto, ou uma fotografia bem feita, ou um desenho bem feito, você vai perceber que a águia tem as asas enormes, aparentemente desproporcionais ao tamanho do corpo. E por quê? Certamente não foi um cochilo do Criador, não foi um erro anatômico de Deus. A águia tem as asas tão grandes, sabe por quê? Porque ela faz voos muito altos e muito longos. Então a águia não fica ruflando as suas asas como um beija-flor. Ela chega lá nas alturas, aplana as asas e deixa que o vento a carregue. Se nós quisermos vitória na nossa vida espiritual, não é na força do braço, não é na força do nosso conhecimento, não é na autoconfiança. A Bíblia diz, não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos fala da plenitude do Espírito Santo. Nós temos que ser levados pelo vento do Espírito, para termos uma vida sublime, altaneira, para a glória de Deus. Mas, amados irmãos, os estudiosos foram olhar a águia e descobriram uma coisa aqui impressionante. A águia tem a capacidade lá nas alturas, a 1000 metros, olhar lá embaixo e ter clareza do alvo. E ela faz um voo como uma flecha para atingir o seu alvo. Quando foram pesquisar sobre isso, descobriram que nós temos na nossa retina um dispositivo chamado de fóvea, que nos dá a capacidade de olhar um quadro geral e nos concentrar num quadro específico. Como se eu estivesse olhando para o Arival, pastor Arival, mas não perdendo de vista o auditório. A capacidade que eu tenho de tirar um close do rosto dele sem perder vocês, é que eu tenho na minha retina esse dispositivo chamado fóvea. A águia, os estudiosos descobriram, ela tem 3 fóveas. Ela ao mesmo tempo consegue enxergar um alvo acima, na frente e embaixo. Mas se nós somos com a águia, o que significa isso? Nós temos que ter visão para cima, para o alto, para Deus. Tem gente, irmãos, que é cientista, pós-doutorado em algumas áreas do saber humano e não enxerga um palmo acima da cabeça. Tem um mínimo de discernimento espiritual. Tem gente que se tornou crente, muita gente se tornou crente e ficou uma pessoa assim alienada. Ela não tem mais conexão com a história, ela não tem mais conexão com a vida, ela parece que perdeu a capacidade de pensar e de refletir. Nós temos que conhecer a história, nós temos que conhecer o que o homem está pensando, nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora, nós temos que olhar para frente e discernir o nosso tempo, nós temos que ser como os filhos de Issacar, especialistas no tempo em que vivemos, para não sermos massa de manobra. Mas nós temos que olhar lá para baixo, irmãos. Eu estou chegando hoje de Guiné-Bissau, estava compartilhando com o pastor a dor do meu coração. A dor do meu coração. Eu estive em 2019 em Angola, já fiquei chocado, mas Guiné-Bissau é dezenas e dezenas de vezes uma situação mais crítica do que Angola. A pobreza generalizada. A expectativa da população é ter um prato de comida para o dia. Quando a pessoa melhora a sua condição de vida, ela consegue cobrir a casinha dela de zinco, que faz barulho demais quando chove, e é quente demais, e é um país muito quente. Não tem emprego, não tem dinheiro.
Estava retornando, conversando com a médica que estava lá, prestando serviço de caridade, e ela disse que o único hospital, as camas estão podres e não tem o mínimo de remédio, mas o mínimo, o básico do básico. Mulheres, crianças e velhos, com a bacia na cabeça, vendendo um pouquinho de pepino, ou de cebola, ou de batata, para conseguir um pouquinho de comida naquele dia. E nós precisamos olhar para baixo e termos misericórdia, não só de sentimento, mas de ação, de fazer alguma coisa. Quando tantas vezes você reclama da casa que mora, do carro que anda, da comida que tem na mesa. Mas ainda, irmãos, me permita duas coisas para encerrar. Lá no Salmo 103, versículo 5, a Bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Isso é impressionante para mim. Porque se Deus renova a minha mocidade como Deus renova a mocidade da águia, eu tenho que saber como é que Deus renova a mocidade da águia. E a águia tem uma capacidade de superação incrível. Porque quando ela percebe que ela está com as suas penas enferrujadas, com o seu bico enferrujado, com as suas garras impotentes, ela faz algumas coisas interessantíssimas. Ela se isola, ela fecha a sua agenda, ela para a sua atividade, e ela vai lá para o alto de um penhasco e fica lá, sozinha. Tem hora, amado irmão, que nós precisamos dar uma parada, para saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não tem nada mais perigoso do que o ativismo, sem reflexão. Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra, Deus nos chamou prioritariamente para andarmos com Deus da obra. Tem hora que é preciso fazer um retiro, não na direção de uma coletividade, mas da solidão, talvez da solidão do seu quarto. A águia, ela mesma tira as suas penas enferrujadas. Talvez é hora de você tirar algumas penas enferrujadas. O pastor já explicou dos pecados. Alguns pecados, alguns hábitos, alguns vícios, algumas manias, algumas idiosincrasias. Que se grudaram, que viraram hábito, que viraram vício. Que é preciso tirar. Vai doer, vai sangrar, mas enfrente isso se você quer ser restaurado por Deus. A águia amola o bico na pedra para tirar aquela ferrugem. Irmãos amados, se nós queremos restauração de Deus, nós precisamos afiar o bico, sabia? Tem muito crente entrando em brigas feias, nos bastidores da internet. Brigas horríveis, falam mal uns dos outros, criando contenda uns com os outros. Está na hora de parar com isso, não perder tempo com isso, para ler um pouco mais a nossa Bíblia, orar um pouco mais, buscar mais a Deus, consagrar-nos mais, usar melhor o nosso tempo. A águia bate com as garras na pedra, para que aquelas garras frágeis caiam e possam surgir novas garras fortes. Nós precisamos de armas não enferrujadas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Quando a águia termina todo esse processo, daqui a pouco ela vai se remoçando, as penas vão nascendo, o bico vai nascendo, as garras vão nascendo, e ela sai de lá completamente remoçada para dar início novamente às suas atividades. Mas eu quero concluir, porque está escrito lá em Jó. Talvez você pudesse conferir comigo, Jó capítulo 39. E esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Versículo 27 e 28, está escrito assim, Jó 39, 27 e 28. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Olha que lição! Se nós somos como a águia coloca o ninho dos seus filhos
no alto dos penhascos, longe dos predadores. Meus irmãos, se existe uma geração que tem predador de criança, é a nossa geração. Os carros de sons ficam nas portas das escolas, panfletando meninada. É uma festa hoje, é uma reunião amanhã, é uma proposta hoje, é outra proposta amanhã. As igrejas até recentemente estavam preocupadas com seus adolescentes. Hoje não é mais com adolescente que o povo está preocupado, não. É a idade de 4 a 9 anos. É nessa idade que estão dizendo para o menino, é aí que você vai decidir se você vai querer ser homem ou mulher. Estão querendo destruir a nossa geração de crianças. E nós, pais, precisamos colocar o ninho dos nossos filhos no lugar alto, longe dos predadores. Agora vá comigo para Deuteronômio 32:11, porque tem outra lição importante lá, sobre a águia, essa questão do cuidado da família. 32:11 está escrito o seguinte: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. O que ela está querendo dizer aqui? O que é isso aqui? Quando os filhotes da águia, lá no alto dos penhascos, está na hora de sair do ninho, está na hora de começar a vida, o que ela faz? Ela vai lá em cima e começa a voar em cima do ninho. Sabe o que ela está dizendo para os filhotes? Olha para mim, faça o que eu faço, siga o meu exemplo. Nós ensinamos mais os nossos filhos com exemplo do que com palavras, porque os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Mas talvez você pergunte, pastor, eu sou um pai exemplar, eu sou uma mãe exemplar e eu estou tendo problema em casa. Eu admito isso. Às vezes a gente tem que pegar mais leve com alguns pais. Porque eu vejo um Samuel tendo filhos complicados. Eu vejo um Davi tendo filhos complicados. Eu vejo um rei Ezequias tendo um filho muito complicado. Mas o que a águia faz quando os filhos não querem seguir o exemplo? Ela vai lá no ninho, tira o capim macio, deixa só os espetos. Tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a linguagem da disciplina. Por favor, não entenda que eu estou falando de espancar filho, de agredir filho, de achatar a autoestima do filho, não é isso que eu estou falando. Mas todo filho, toda filha precisa de disciplina. Disciplina é um ato responsável de amor. Todo filho, toda filha precisa de limites. Que horas vai sair? Aonde vai? Com quem vai, o que vai fazer, que hora volta. Filhos sem limites vão ser o desgosto dos pais. Mas alguém pergunta, pastor, e se os filhos nem a disciplina aceitam e se recusam a ser corrigidos? O que se faz? A águia toma uma atitude radical. Ela arranca o filho do ninho e joga no espaço. Filhote que nunca voou, não sabe voar, vai dando cambalhotas. E ela deixa, até fazer o que ela faz aqui. Estende as asas, tomando-os, os leva sobre ela. E ela faz isso 1, faz isso 2, faz isso 5, faz isso 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. A lei da águia é esta: meu filho precisa ser meu discípulo. Eu não desisto dos meus filhos. Eu não abro mão dos meus filhos. Aqui está um princípio espiritual. Não abra mão dos seus filhos. Não desista de seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, você não gerou filho para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles. Não desista deles. Mas eu encerro aqui, contando para vocês um fato que marcou minha vida, quando li essa história, há muitos anos. Aconteceu no Rio de Janeiro.
uma escola militar, de orientação militar, filho de um militar. Esse menino chamava Netinho. E um dia a professora do Netinho, ele era um pré-adolescente, foi abordado pela sua professora, porque a professora entendeu que ele estava colando na prova. Tomou a prova dele, deu 0, chamou os pais e expôs a situação diante do menino. Os pais ficaram muito aborrecidos com o filho, o menino muito envergonhado. Na volta para casa, o Netinho disse: papai e mamãe, eu posso explicar o que aconteceu? Os pais disseram: não, nós estamos com vergonha do que você nos fez passar, você não tem o direito de falar conosco. E o menino murchou, encolheu, rendido a uma grande tristeza. Passou uma semana: papai e mamãe, posso falar com vocês? Não! Você não tem o direito de falar conosco. E o menino se entregou a uma profunda tristeza. Depois de uns 15 dias, o menino muito triste, sem poder falar com os pais, o pai pegou a mãe, foram ao supermercado fazer compra, deixou o revólver, ele era militar, em cima da geladeira. Netinho pegou um papel, pegou uma caneta, começou a escrever uma carta. Diz: papai e mamãe, me perdoem, mas eu não suportei a dor de não poder olhar nos olhos de vocês e falar com vocês. Falar que eu fui inocente. A minha professora se equivocou, mas eu não tive o direito de me defender, nem mesmo com vocês. Eu não aguentei essa dor, me perdoem. Pegou o revólver do pai, deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, Netinho estava caído numa poça de sangue, com o revólver de um lado, a carta do outro. E aquilo mexeu com a nação brasileira, trazendo um alerta para nós. Nossos filhos não são perfeitos, como nós não somos perfeitos. Se eles errarem, precisamos perdoá-los. Nós temos que ter comunicação aberta com os nossos filhos, para ouvi-los, e ajudá-los, e a encorajá-los, e a soerguê-los, e a dar a eles a oportunidade de botar o pé na estrada e continuar caminhando para a glória de Deus.